Olá! Bom, mais uma vez a gente está aqui no CBTD e eu estou com a professora Luciana Lima para o nosso Pode Inspirar. Vocês sabem, a gente vai pegar esse conteúdo, vai soltar várias pílulas na internet, vamos estar no Spotify e, mais uma vez, quero agradecer a audiência de todos vocês. Lu, obrigada de você estar aqui. Hoje a gente vai fazer várias coisas legais, mas eu queria que, em primeiro lugar, além de ser professora de educação executiva, minha professora, me conta um pouco quem é a Luciana, me conta um pouco de você. Rina, te agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui batendo esse papo. É uma pergunta difícil, né? Logo Não, mas de fala da sua cara. carreira, mas assim, não dá idade, porque a gente não conta Não. idade. Sou Luciana, sou Hum. formada inicialmente em psicologia, Uhum. e eu digo que como psicóloga eu sou uma ótima estrategista, na verdade, Ah, né? que ótimo! Porque a maior parte dos cursos que eu ministro tem a ver com desenvolvimento de liderança, voltado para a gestão de pessoas, mas Sim. sempre com muito pano de fundo com relação à estratégia de negócios, Sim. que é o que dá sentido a toda a Performance, discussão. né? Performance. Exato. Exatamente. Bom, Lu, vou começar, já que começamos falando de performance, vamos começar a falar. Hoje a performance está ligada à inteligência artificial. Querendo ou não, todo mundo fala disso. Como você trabalha com desenvolvimento de executivos, desenvolvimento de líderes, como que a IA está impactando esse desenvolvimento das pessoas? De diversas maneiras, né, Rina? Porque assim, não tem como a gente pensar hoje desenvolvimento humano a parte da IA. A IA está entrando Sim. muito fortemente no desenvolvimento humano. Aham. Né? E, consequentemente, no desenho de carreira, no planejamento estratégico de pessoas, inclusive, assim, nos processos de gestão de pessoas. Sim. Quando se tem que tomar a decisão se o recurso que a gente vai utilizar para desenvolver o nosso capital humano organizacional, ele virá de uma estratégia, um pensamento criativo gerado por um analista, por um especialista, ou se a gente utilizará, por exemplo, uma IA para atuar nessa frente. Não, peraí, agora você me pegou, peraí. Como assim a IA? Porque a gente sempre está falando bastante de IA no desenvolvimento das pessoas, até eu quero um exemplo disso. Mas como é que a IA pode estar na frente? Conta mais pra gente sobre isso. Olha, eu me dei conta, por meio de um aplicativo, do tamanho do desafio que a gente tem e de oportunidade. Quando a gente fala do mercado de treinamento e desenvolvimento de profissionais, a gente está falando de um mercado constituído aproximadamente por mais de 400 bi no mundo. No mundo. Por quê? Porque isso envolve a capacitação do profissional desde o momento da integração dele, quando ele entra na organização, e no desenvolver dele ao longo da trajetória dos diversos desafios que ele tem no mundo corporativo. Legal. Isso, ou seja, existe uma oportunidade de uso de IA em ganhos de eficiência, não só em processos que a gente considera como menos complexos, né? Desde otimizar um processo ali de trainee, de busca de profissionais no mercado, quanto mais, quando de maior complexidade, como fazer o processo de coaching e desenho de carreira. Nossa, agora você me deu duas ideias de perguntas para você. A primeira pergunta é, você falou de eficiência em desenvolvimento. Como que o IA, então, ajuda a gente para montar essa eficiência de desenvolvimento? Olha, ele entra em várias perspectivas. A primeira delas é geração de conteúdo. Sim. Né? Com volume de dados e de acesso a diferentes dados, combinação, análise e geração de conteúdo a partir disso. Um designer, né, de curso hoje, de treinamento, de desenvolvimento, ele não tem a condição de olhar esse volume de informações para desenhar um curso. A IA consegue fazer isso. Então aí você já tem um ganho de eficiência. Ótimo. Ok? Agora, pensando numa perspectiva maior, existe IA hoje que, por exemplo, faz o processo de coaching de executivos. Então, eu tenho um líder, eu vi isso, tá, Rina? Eu entrei nesse aplicativo e eu fiz um teste com ele. Eu, por exemplo, coloquei lá... Mas esse lá... aplicativo é brasileiro? Ele é internacional. Ah, tá, de fora. Mas ele é de fora. Mas para chegar aqui, hoje a gente não tem mais esse tipo de barreira, né? Não é língua, não é nada, Então, imagina a seguinte situação. Eu perguntei para a IA como eu deveria conduzir um processo, uma situação em que um profissional do meu time chega corriqueiramente atrasado. Rina,
Foi surpreendente. Tem um meme no TikTok, demite ou treina. E foi just... A pessoa que chega atrasada, demite ou treina? O que o IA fala? Demite? Cara, o IA desenvolve todas as etapas, desde o primeiro approach de como você receber esse profissional, né, até como você fala para ele, ele desenvolve um script. Então começa dessa forma, passa para o segundo passo, que é isso daqui, passa para o terceiro passo e vai até fechar a conversa. E detalhe, a galera que desenvolveu esse aplicativo, eles usaram estratégias de coaching mesmo, que certificadoras de coaching usam para construir os scripts. Então, é uma ferramenta muito poderosa. Então, pensa assim, antes eu ia para um curso, me preparar para esse tipo de situação. Sim, para ser mentoring. Né? De um lado para ser coaching, do outro lado para aperfeiçoar as minhas habilidades de como líder. Sim. Né? Hoje, o aprendizado ele se dá em tempo real se você tem uma ferramenta dessa. Agora, a gente tem que lembrar que existe um trade-off aí. Muito. E então, aí essa seria a minha segunda pergunta. Você está falando de trade-off, porque copiar coisas de IA é uma coisa que está sendo super comum e é um grande desafio também em treinamentos, né? A pessoa chega, faz um script, quero fazer algo, mas a pessoa às vezes não tem o conhecimento, porque aí quando chega uma pergunta de bom, me dá um exemplo, então, de como que você faz isso? A pessoa, não tem o exemplo. Então, assim, a IA também tem um limite. E aí você falou do trade-off, e eu vou usar a pergunta do trade-off com limite. Qual é o tempo da gente se aprimorar e até quanto podemos nos aprimorar? Porque são coisas um pouco ambíguas, para falar a verdade. Até quanto a IA me ajuda e qual o trade-off que eu tenho que ter realmente para ela poder me ajudar a cair algumas fichas, mas também, assim, vamos combinar, né? Eu vou até aqui. Eu não consigo ir a mais porque eu não tenho experiência. Perfeito. A questão é assim, a IA, ela roda dentro de um padrão, certo? Sim. Então, o script que ela gera para você, ela vai gerar para mim. Sim. Só que as peculiaridades do seu contexto, elas são diferentes do meu contexto como líder. Isso a IA não considera. Pelo menos por enquanto, pelo menos não nesse aplicativo que eu testei. Sim, tá? legal. Então, assim, a questão é, quando a gente discute inteligência artificial, a gente está olhando uma parte que é a tecnologia, mas existe uma outra parte que é quem vai usar essa tecnologia. Qual o nível de preparo do profissional para usar essa tecnologia? Sim. Então, assim, então eu vou usar a IA de coaching e não preciso mais fazer coaching, não preciso fazer nenhum curso formal, não preciso... Como é que eu vou lidar com isso? Porque, assim, e a vivência, a experiência. E a vivência, a experiência. E a troca, e o processo individual de aprendizado. Porque quando você tem o processo de aprendizado em tempo real, que é o que esta ferramenta proporciona, isso é muito bom. Pro trade-off. Considerando quem está sentado na cadeira de liderança. Sim. Quem é este profissional, qual a experiência dele, qual é o background dele, qual o tamanho real do desafio que ele está descrevendo. Então, assim, não é tão simples assim, né? Ter o uso dessa ferramenta, ela não elimina outras estratégias de desenvolvimento de profissionais. Legal. Ok? Elas são complementares, pelo menos nos próximos anos. Legal. E aí, assim, o uso dessa ferramenta, ela precisa passar por validações internas. Não, com certeza. Veja, por mais que os desenvolvedores tenham usado estratégias de coaching, como é que os valores, por exemplo, da própria organização entra dentro da ferramenta, a cultura. Sim. Então, assim, veja, ele saiu o script lá, fale isso, comece falando isso aqui com o seu funcionário que chega atrasado. Ok. Como é que o valor da organização entra com relação a isso? Claro. Que valor você vai reforçar? Né? Qual a oportunidade que você ganha de, neste script, incrementá-lo com a prática dos valores organizacionais? Não, sensacional. Até porque, agora vem uma outra pergunta. Você tem alguns exemplos de empresas que estão fazendo isso ou que ainda não? Me conta um pouco, já que você pesquisou bastante sobre esse aplicativo, você tem algum exemplo para passar para a gente? Olha, Microsoft usa, até porque, né? A Microsoft usa, a Walmart usa. A Walmart, olha o quê? Porque assim, quando eu sou formada em ADM, né? Você... Mas qual que é o grande X da questão?
eu nunca vou esquecer de um case, quando a gente começa a estudar estratégias empresariais, que em 2012 o pessoal já conseguia mapear o seu comportamento pelo gasto do seu cartão de crédito, se você ia se divorciar ou não em 2 anos. Tem esse case, né? E o Walmart que ajudou. Aí agora, a Microsoft eu super entendo, porque estão lá na tecnologia. Mas o que o Walmart está falando? Então, o Walmart ele vem passando por grandes reestruturações com relação à gestão de pessoas e de dados e alocação e transformação em multichannel e tudo que envolve essas coisas, os aspectos de varejo e tudo mais. O uso dessa ferramenta vem muito no sentido de desenvolver líderes no processo de descentralização de um conjunto de decisões que antes era centralizado. Nossa. Então, dentro do desenho da estratégia do negócio, existe todo um processo de estrutura organizacional em que há momentos do negócio que você descentraliza, há momento do negócio que você centraliza. Sim. Isso é absolutamente natural. Sim. Ok? Agora, esse processo de centraliza e descentraliza, você precisa preparar as pessoas para assumir novas responsabilidades no processo de descentralização, por exemplo. E aí, eles acabam utilizando essa ferramenta de coaching para os gestores aprenderem, simularem, inclusive, processos mais fortes de delegação. É sensacional em termos de ganhos de eficiência, porque, veja, se a gente está falando de um aplicativo, você ganha escala. Lógico, imagina o volume de líderes que o Walmart tem. Enorme. Espalhados pelo Microsoft. mundo, né? Você consegue adaptar em diferentes linguagens. Sim. Então, assim, você tem, então, um processo inovador de desenvolvimento de executivos, você tem um processo em escala e você tem um processo num custo inferior ao que você teria no modelo tradicional. Claro. Agora, a IA vai dar conta de tudo? Não. Né? Por que não? Porque a IA também não sabe o comportamento. Apesar de você colocar o algoritmo da cultura, mas você não tem ali, para falar a verdade, todas as ferramentas e o detalhe. Às vezes, a reação das pessoas não é a mesma que a IA vai proporcionar. Se o colaborador gostar, A. Se não gostar, B. Mas e se você não saber fazer a leitura da pessoa? Porque tem muito isso de você estar conversando olho no olho, fazendo script, e aí quando a pessoa te coloca numa situação que a IA não previu. Porque é aquilo que você falou, é algoritmo, é comportamento. Eu acho isso sensacional. Eu acho que a gente pode falar mais desse papo de IA. E eu queria convidar você para fazer uma última pergunta. Certo. Tá? A gente falou, então, de performance, falamos de escala, falamos de eficiência. O que mais que a IA pode trazer para a gente, para esse líder? O que você acha que pode ser um ponto positivo e um negativo? Eu acho que seria interessante a gente fazer a nossa última pergunta baseado nisso. Tá. Aí a gente tem que ampliar a nossa perspectiva, né? Porque assim, em termos de pontos positivos, eu vejo que, de fato, pode ajudar demais na relação de distribuição de tempo do gestor. Sim. Então, a questão de ele aprender em tempo real, on the job, com a IA, isso é fantástico. Ela como ferramenta. Como ferramenta, né? O que é uma ferramenta? É algo que você pega, você usa e você, né, no tempo que você prefere utilizar. Você dá autonomia em termos de desenvolvimento para o gestor. Sim. Isso é muito positivo. O que não é tão positivo, um gestor que não consegue, que não está preparado, ou que não tem e aí preparar significa que não tem um repertório suficiente para criticar o script que a ferramenta está dando, e criticar significa contextualizar o padrão que é gerado pela IA, e aí ajudando, inclusive, a construção da IA. Isso pode ser um risco para o negócio. Eu vou te dar um exemplo. Por favor. Imagina assim, veja, a gente está falando de um programa de IA generativa. É um processo de aprendizado de redes neurais. Então, como é que a ferramenta aprende? Em cima ali do like do gestor. Claro. Né? Do incentivo ou desincentivo do gestor. Aí você tem gestores de diferentes gerações dentro da mesma organização. Né? O gestor que está
na geração X, por exemplo, ele vai dar like para algum tipo de roteiro, algum tipo de comportamento. O gestor de outra geração vai dar like para outro. E aí, o que você faz com essa ferramenta? Então, qual veja, tá certo, qual tá certo, errado. qual tá errado. Exato. Né? E mais, você vai ter gestores que estarão mais conectados, é absolutamente normal, com as estratégias e a cultura da organização. Então, ele vai dar o like em cima daquilo. E outros que talvez não estejam tão alinhados com esse contexto, que não vão dar o like. Então, não vai aprender o que ela deveria aprender. Então, assim, esse é o lado negativo. Sim. Isso dentro de uma perspectiva. Da perspectiva do gestor como o elemento do processo de aprendizado. Okay. Agora, tem a outra perspectiva, que é o gestor desenhando a própria carreira. E aí, Rina, eu vou te dar... Desculpa, eu sei que é a última pergunta. Não, mas imagina. Eu preciso te dar mais um exemplo. Me dê. Letônia. Pois é, Letônia, um país que a gente nunca ouviu falar. Letônia, enfim, poucas pessoas. Né? Poucas pessoas conhecem a Letônia. Eles têm um projeto de desenvolvimento de carreira, só que eles fazem isso com alunos da graduação. Mas imagina a proporção disso, o potencial disso para executivos, né? É uma IA que ela mapeia as posições do mercado e ela traz, além dela mapear as posições do mercado, ela cruza isso com o teu perfil. E aí ela tem todo um ferramental para desenho de perfil. E aí você coloca informações das suas expectativas de carreira, do que você está buscando, e ela vai conectando tudo, inclusive de pretensão salarial, ela vai conectando tudo isso. E vai te dando alternativas para você... Pra cá. Imagina o potencial disso. Agora, de novo, Rina, né? É sempre o trade-off. É lógico. Isso é maravilhoso, né? Para quem tem minimamente um nível maior de autoconhecimento... criticidade de mercado e tudo mais. Agora, para aquele que não tem, o que eu faço com 50 mil alternativas que a IA me gerou? Não faz. Eu não faço. Pode ser pior, inclusive, porque aí isso pode me deixar mais perdido do que eu já tô. Vai te deixar perdido, pode te dar ansiedade, ou seja, pode trazer problemas de saúde mental. Exatamente. Então, com certeza. É sempre o trade-off. Veja, a tecnologia está aí, está dada. Tem muito potencial a ser explorado, mas a gente não pode esquecer que, pelo menos por enquanto, ela vem adicionar, ela vem complementar. Sim. E não simplesmente substituir por completo. Porque esse é o grande medo, né? A IA vai me substituir. Não vai. Se você souber usar a IA, não vai te substituir. Tá? Esse é um ponto importante, que eu acho que é um recado que a gente tem que deixar. Mas a gente tem que usar a IA, primeiro, com parcimônia, com criticidade, e não também fazendo todo o seu trabalho. Que esse também é um ponto que as pessoas... a IA vai fazer meu trabalho. Não, ela não vai também fazer seu trabalho, porque vão descobrir que você não está fazendo, não é você ali, tá? E aí a gente sabe que a máscara cai. Lu, amei o nosso papo, muito obrigada. E espero que vocês consumam esse conteúdo. A gente vai colocar isso na íntegra lá no Spotify. E essas pílulas de conhecimento vão estar no nosso LinkedIn e também no nosso Instagram. Até mais. Obrigada, Rina!